Olá gente, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Depressão. Principais fatores de risco para a depressão. A depressão geralmente ocorre na adolescência, entre 20 e 30 anos de idade, mas pode ocorrer em qualquer idade. De acordo com a Associação Ansiedade e Depressão da América, a causa número 1 de incapacidade nos Estados Unidos para pessoas entre as idades de 15 e 44 anos é o transtorno depressivo maior. Mais mulheres sofrem de depressão do que homens, em parte porque são mais propensas a receber tratamento. Os fatores que parecem colocar uma pessoa em risco de ter sintomas depressivos incluem os seguintes: certos medicamentos, como comprimidos para dormir e alguns medicamentos de hipertensão arterial. Doença crônica ou grave, como doença cardíaca, derrame e câncer. Abuso de álcool ou drogas ilegais. História de transtorno mentais, como transtorno alimentares, transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Parentes de sangue que têm uma história de suicídio, alcoolismo, transtorno bipolar ou depressão. Depressão infantil que começou quando você era uma criança ou adolescente. Estressante de eventos traumáticos, como a perda ou morte de um ente querido, abuso sexual ou abuso infantil. Estar em um relacionamento estressante ou ter dificuldades financeiras. Condições médicas. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental, aumenta os riscos de depressão com as seguintes condições médicas. Mais de 40% pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. 25% pessoas com câncer. 27% pessoas com abuso de drogas ou vício. 50% pessoas com doença de Parkinson. 50 a 75% pessoas com um transtorno alimentar. 33% pessoas que tiveram um ataque cardíaco. Fatores de risco para a depressão. A seguir, são fatores de risco médicos para a depressão. Os fatores bioquímicos. A depressão é um tipo de distúrbio psicológico que alguns acreditam que é causado quando os neurotransmissores não estão em equilíbrio. Os neurotransmissores são substâncias químicas que ajudam na capacidade do cérebro para funcionar normalmente. Estes produtos químicos, incluindo a dopamina, serotonina e norepinefrina, ajudam a regular as muitas funções fisiológicas do cérebro tem que fazer. Há especialistas que supor que algumas pessoas são apenas mais suscetíveis à doença. Fatores genéticos. Ter um membro da família com um transtorno de humor pode aumentar o risco da doença. A Associação Psiquiátrica Americana indica que se um gêmeo, idêntico, tem depressão, o outro gêmeo tem uma chance de 70% de desenvolver depressão. A depressão pode, no entanto, acontecer em pessoas que não têm história familiar de depressão. Distúrbios do sono. Problemas de sono crônicos estão ligados à depressão. Embora os especialistas não sabem se a falta de sono é a causa da depressão, episódios de mau humor parecem seguir tempos de sono de má qualidade. Doença grave. O estresse e a dor de passar por certas condições podem afetar o estado de saúde de uma pessoa. Existem muitas doenças crônicas que estão ligadas a taxas mais elevadas de depressão. Algumas destas condições crônicas incluem cancro, acidente vascular cerebral, doença da tireoide, diabetes, doença cardíaca, artrite e dor crônica. Outros são a doença de Parkinson, doença de Huntington, demência e doença de Alzheimer. Fatores de risco sociais para a depressão. Há muitos fatores sociais de risco para a depressão, que incluem o seguinte: abuso na infância. Aqueles que foram negligenciadas ou abusadas quando crianças estão em um importante fator de risco para obter a depressão. Tais experiências ruins também podem resultar em outros transtornos mentais também. Gênero. As mulheres têm o dobro do risco de ter depressão do que os homens. Isso pode, no entanto, ser devido a mais mulheres buscarem o tratamento da depressão quando comparadas aos homens. Há outros que acreditam que a depressão em mulheres pode ser devido a mudanças nos órgãos femininos ao longo de suas vidas. As mulheres são especialmente vulneráveis a tornar-se deprimidas enquanto estão grávidas. Eles também são susceptíveis de tornar-se deprimido após o parto, enquanto na menopausa.
falta de suporte. Não ter nenhum apoio e ter poucos amigos ou relacionamentos que não são favoráveis é uma fonte típica de depressão. Sentimentos de solidão ou de exclusão pode trazer em um episódio em transtornos do humor. Principais eventos de vida. Mesmo tempos felizes, como ter um bebê ou conseguir um novo emprego, podem aumentar as chances de uma pessoa ficar deprimido. Outros eventos da vida relacionados à depressão incluem se aposentar, comprar uma casa, se mudar e se divorciar. A morte de um ente querido. A morte de um ente querido causa grande tristeza. A tristeza é uma parte da dor. Se os sintomas de luto durarem mais do que um par de meses, você precisa ver o seu médico se este for o caso. Algumas pessoas vão se sentir melhor dentro de alguns meses, enquanto outros terão uma depressão mais grave. Fatores de risco do uso da substância para a depressão. Existem alguns riscos que estão ligados à depressão. Aqui estão alguns desses fatores de risco. Abuso de substâncias. Em muitas situações, depressão e abuso de substâncias andam juntos. Álcool e drogas podem levar a muitas mudanças no cérebro que aumentam as chances de engravidar. Também pode ser que aqueles com depressão tentem se medicar com álcool e drogas. Medicamentos. Existem certos medicamentos que aumentam o risco de ficar deprimido. Estes incluem analgésicos, esteroides, sedativos, pílulas para dormir e medicação para pressão arterial. Gostou? E se você deseja aprender com especialista? Comece agora o curso Mente de Aço com o Dr. Rodrigo Assunção e aprenda a lidar com suas emoções, ansiedades e a depressão. Link na descrição do vídeo.